professora de reforço escolar, como conduzir as minhas aulas. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E se você não me conhece, eu preciso me apresentar. Meu nome é Beatriz Acosta, eu sou mentora de ensino para professores de idioma que buscam excelência. Por aqui eu te ensino como ensinar. Então, se você ainda não se inscreveu, clica aqui no sininho, ativa os lembretes e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Certo? E o tema desse vídeo de hoje, do nosso quadro Papo de Prof, é como conduzir, como dar aulas de reforço escolar. Caso não saiba, inclusive, quero contar que quando eu comecei a dar aula, eu comecei com reforço escolar, eu estava no terceiro ou quarto semestre do curso de letras, e aí eu resolvi ofertar, fiz até uns cartazinhos, coloquei no mercado, na época ainda não tinha rede social, ou tinha e eu ainda não usava, enfim. E aí eu fui espalhando para conseguir alguns alunos. E a minha primeira aluna, que é a Cris, inclusive eu tenho um carinho enorme pela Cris, foi de reforço escolar. E aí eu trabalhava tanto com reforço de língua portuguesa quanto de língua inglesa, né? Porque a minha formação ela é em dupla habilitação, português e inglês. E aí só depois, acho que no sexto ou sétimo semestre, é que eu comecei a dar aula de língua inglesa mesmo para crianças, enfim. E depois segui só na área de língua inglesa. Então essa é a minha experiência com reforço, foi de mais ou menos 2 anos com a Cris. Foi muito bom, eu aprendi muito, eu trouxe uma bagagem excelente, eu tenho um carinho enorme por ela. Bom, é só para contextualizar mesmo sobre a minha história. E essa é uma dúvida que chegou na caixinha lá no Instagram, porque esse é um quadro que eu respondo as dúvidas de vocês que vocês colocam lá para mim. Então, essa foi uma dúvida que vocês trouxeram e eu não podia deixar de contemplá-la. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala em reforço escolar, a gente tem que entender que não é sobre o que você ensina, mas sim sobre o como você ensina. O que isso significa? Você, enquanto professora de reforço, você não tem que inventar moda e trabalhar um novo conteúdo e remodelar o currículo daquele aluno. Você tem que mudar o como você está ensinando, certo? Porque senão você não vai, de fato, ajudar o aluno naquela necessidade dele. Você vai, talvez, confundir, causar uma situação de desconforto, na verdade, certo? Então, lembre-se disso. Você tem que focar no como você ensina e não no o que você está ensinando, certo? Então, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com esse aluno, se ele já for grandinho, pedir para ele, se não, pedir para os pais, qual é o conteúdo que está sendo trabalhado dentro da sala de aula. Pega o material, apostila, né, enfim. Analise aquilo com mais detalhes. Pega o caderno desse aluno, como ele tem estudado determinado conteúdo. Ele está vendo o verbo to be, por exemplo. E ele não consegue se sair bem na prova que cobram o verbo to be. Então você vai lá, vai pegar o caderno dele e vai ver como é que eles estão ensinando o verbo to be para esse aluno. Será que é uma maneira muito engessada, muito chata, né? Muito maçante? E aí ele acaba não tendo interesse, aquilo não entra na cabeça do aluno e ele acaba saindo mal. Né? Então, você vai olhar o como aquilo está sendo ensinado e você vai reestruturar a sua proposta. Então, exemplo, se ele está estudando o verbo to be e nessas aulas de verbo to be o professor tem focado somente em estrutura, somente nesse passo a passo e complete com is, complete com are, e isso não está dando resultado, claramente, senão o aluno não estaria te procurando para reforço. Então, você vai trabalhar aquele mesmo conteúdo de uma maneira totalmente diferente. Então você pode pegar vídeos, você pode pegar séries, você pode pegar conteúdos de materiais autênticos e levar para aquele aluno. Trazer a identificação. Você percebe o verbo to be aqui? O que está acontecendo, né? Como é que as pessoas estão utilizando? Cadê o verbo to be aqui, por exemplo, né? E aí depois disso você cobrar questõezinhas mais estruturais. Porque veja, como eu disse no começo do vídeo, não adianta, por mais que você ache que a maneira que o professor está passando não seja tão legal, ou um conteúdo não seja tão útil, né? Pegando esse exemplo do verbo to be, pelo amor de Deus, professores da educação básica não fiquem ensinando o verbo to be aleatoriamente. Mas enfim, por mais que você tenha essa consciência, o que você não pode fazer enquanto professor de reforço não é destruir tudo aquilo ali que o aluno tiver
fazendo, construindo, certo? Então você tem que trazer com um novo olhar, mas o mesmo conteúdo. Tudo bem? Então, o foco principal, a dica que eu te dou enquanto professora de reforço é esse. Foque no como você ensina e não no que você está ensinando. Foque no como você entrega isso para o seu aluno e não no o que você faz, o que você ensina. Tudo bem? E aí uma dica extra aqui é se aproxime de fato desse aluno, tá? Porque às vezes esse aluno que está precisando de reforço, ele tem algum bloqueio com a disciplina, algum trauma, algum receio em relação àquilo. Não é nem uma questão de dificuldade, às vezes é uma questão mais emocional da coisa. Então, seja amiga desse aluno. Se aproxime, entenda. Né? Fala que você está ali e você entende essa situação, como é que ele se sente, enfim. Porque assim você consegue quebrar essas questões emocionais também, que talvez seja o caso do que o seu aluno está vivendo. Ok? Gostou desse conteúdo? Te ajudou? Não esquece de deixar o like aqui e o seu comentário aqui embaixo. E até o próximo Papo de Prof.